Devemos ser gratos por aquilo que temos, por termos o necessário, mas não só o necessário, por termos também aquilo que desejamos e aquilo que entendemos ser importante para o nosso crescimento emocional, psicológico, profissional, espiritual. E aqui, ao tocar da questão espiritual, é muito importante nós buscarmos a consciência de que somos espíritos imortais. Somos uma consciência eterna. Veja que a vida é maravilhosa. Somos uma consciência eterna. Estaremos vivos para sempre. Não faz o menor sentido sentirmos pânico, medo, ansiedade, depressão, porque a guerra vai nos matar ou vai nos eliminar. Sim, devemos lamentar ou ter compaixão pelo estado em que a humanidade se encontra de produzir eventos tão tristes como estes. Mas não é verdade que estes eventos irão nos extinguir a vida, nem mesmo a vida das pessoas que estão envolvidas nestes conflitos. Somos espíritos imortais e a evidência dessa afirmação está gravada em toda a história humana, está gravada em todas as civilizações e na atualidade vem se tornando cada vez mais clara através da neurociência, através da física quântica, através das experiências de quase morte, através da neurociência pós-materialista, através do espiritismo, através de outras práticas espirituais que produzem estados alterados de consciência, onde nós podemos perceber que a vida continua, que o espírito é uma individualidade imortal a percorrer a extensão infinita do cosmos, essa maravilha criada por Deus. Então, é muito importante que nós decidamos onde vamos investir a nossa energia, em que vamos investir a nossa atenção, porque onde colocamos a nossa atenção, nós aumentamos esse campo de força ou de energias. Se concentramos no problema, aumentamos o problema. Nós precisamos focar na solução. E se temos dificuldade em relação à depressão, à ansiedade, à síndrome do pânico, é necessário uma mudança de comportamento, é necessário uma mudança de sentimento. E tudo isso é produzido por uma mudança do pensamento. E o pensamento é um alimento diário que nós mesmos produzimos e que é produzido pelo ambiente externo a nós. Este pensamento que produzimos em nós, frequentemente ou em grande parte, 95% é produzido pelo nosso subconsciente. E aqueles 5% que nós consideramos ser produzido pelo nosso consciente, vem de um programa deste próprio subconsciente. Então, quando pensamos em algo, estamos registrando aquilo que é dominante em nosso subconsciente. E se nós alimentamos esse subconsciente com informações sobre guerras, rumores de guerras, tragédias, dores, o que nós produziremos? Pensamentos de tragédias e dores. Se não os produzimos em relação a fatos reais, produzimos imaginariamente. Temos medo ou expectativa daquilo que pode nos acontecer. E como o cérebro não distingue entre o real e o imaginado, passamos a viver nesse campo minado de pensamentos que produzem essas emoções. Ao entendermos que somos espíritos, que estamos vivendo uma experiência corporal que é maravilhosa, porque muitas vezes, ao entender que somos espíritos vivendo uma experiência corporal, costumamos desvalorizar a matéria ou desvalorizar o corpo
sendo que o corpo é um veículo maravilhoso que nos permite aprender tantas coisas, que nos permite sentir coisas lindas, nos emocionar, produzir arte, produzir beleza, produzir cultura, produzir desenvolvimento. Mas, para produzir essas coisas, precisamos nos alimentar de bons pensamentos. Então, a boa leitura, as boas músicas, os bons filmes, aquilo que produz em nós um estado que se afiniza com aquele estado que queremos construir em nós, que queremos desfrutar em nós. E uma pergunta se faz muito importante: se eu quero produzir o estado de felicidade, eu devo consumir informações contínuas e reiteradas sobre a tristeza e sobre a desgraça produzida pela ignorância humana? Vá lá que o ser humano, em sua ignorância, produza coisas muito tristes neste mundo. Agora, eu tenho a opção de voltar a minha atenção para essas coisas tristes, para essas coisas infelizes ou não. E não é possível que eu desfrute de uma paz, de um equilíbrio mental, consumindo esse tipo de material. E veja que isso é produzido intencionalmente. É uma espécie de uma hipnose. Então todo mundo entra nesse estado de sofrimento. Todo mundo passa a estar distraído ou voltado para questões que são informações que expandem ao máximo a nossa perspectiva de dor, que mostram ali imagens, comentários que exacerbam a dificuldade. É muito importante que nós entendamos que consumimos isso porque estamos viciados neste estado de estresse, nesse estado de sobrevivência. E é muito importante que nós entendamos que podemos viver de outra forma, mesmo que alguns homens, que algumas sociedades façam a opção pela guerra, assim como os nossos vizinhos podem viver em conflito constante. Nós temos a opção de, no nosso lar, vivermos em paz e em harmonia. Então, ainda que governantes, que países se coloquem em posição de guerra, nós podemos viver em paz interior e não precisamos temer pela extinção da vida, porque somos espíritos imortais. Nós temos uma responsabilidade em criar a paz. Sempre que pensamos na paz, sempre que produzimos a paz, sempre que sentimos amor, sempre que ajudamos uns aos outros, nós estamos criando a paz no mundo, porque nós produzimos pensamentos e sentimentos felizes que vão criar ressonância com mais pensamentos e sentimentos felizes. Sempre que nós consumimos a guerra, consumimos o medo, consumimos esse tipo de informação, estamos produzindo pensamentos e sentimentos inquietantes e estamos alimentando a guerra.